Olá, nos encontramos de novo para falar do Evangelho. O Evangelho desta vez é Mateus 5, de 1 a 12. É o Evangelho das Bem-aventuranças, o Evangelho que se lê todos os anos, quando a igreja festeja o dia de todos os santos, santos e santas de Deus. E por que então justamente as bem-aventuranças têm a ver com a santidade de vida? Afinal, as bem-aventuranças, ou felizes aqueles que, parece às vezes difícil de entender. Felizes os pobres, felizes os que sofrem, os aflitos, os perseguidos, e tudo aquilo que parece não ser motivo de felicidade. Feliz aquelas pessoas que vivem essas coisas, isso poderia nos inspirar uma espécie de masoquismo, isto é, uma certa vontade de sofrer. E muitas vezes os cristãos já são um pouco marcados por isso, né? Muitas vezes se vê a cruz de Cristo como algo desejado por Deus e que, portanto, também nós cristãos somos aqueles que gostam de sofrer. Né? Gente que gosta de sofrer, gosta de carregar a cruz. Cristão é assim, resignado. E aí a gente confunde santo, aquele que lutou com força, com garra para vencer os pecados, com essa facilidade, essa, digamos, malemolência que poderia ser também confundida com uma certa resignação, uma aceitação frouxa daquilo que é o Evangelho. E aí as bem-aventuranças acabam sendo mal compreendidas. Então vamos tentar descobrir por que então as bem-aventuranças é sinal de santidade. Não porque eu aceito resignadamente o sofrimento e vivo a dor, a perseguição, como o que a gente chama de masoquismo, né? Com algo que é muito mais forte, muito mais importante para a vida. Ora, a primeira coisa que a gente precisa decidir na nossa cabeça é que ser santo e ser perfeito não é a mesma coisa. Perfeito é aquele que não tem defeito nenhum, que é tranquilo, tem uma inteligência capaz de resolver os problemas, tem uma força de vontade sempre presente, tem uma alegria inabalável. Alguém que é perfeito, você nunca encontra ele triste, você nunca tem ele diante de você com problemas. Uma pessoa assim não existe. Então, uma pessoa assim não existe porque todos nós estamos em caminho. Todos nós estamos por se fazer. Né? Ninguém está pronto, ninguém nasce pronto. Então, o santo é, na verdade, aquele que resolveu fazer o caminho. Aquele que não se contentou com as suas fraquezas, com seus limites. Não se resignou dizendo isso a si mesmo, então vamos aceitar a vida. Não. É aquele que descobriu que dentro dele tem uma força que não lhe pertence, que é a força da graça de Deus, isto é, da sua conversão ao Espírito Santo, a sua confiança e abandono na graça de Deus, isto é, na força do seu batismo, que o Espírito Santo não o abandona e que, portanto, diante da fraqueza, da tristeza, diante das desolações da vida, dos desencontros, encontra força. E aí, não se abatendo, coloca-se nas mãos de Deus e, abandonando-se nas mãos dele, luta, como Jesus. Ele lutou, mesmo estando na cruz, lutou para não entregar-se imediatamente. Usou todas as suas forças para resistir à cruz. Ele poderia ter morrido logo no primeiro açoite, mas Jesus não se deixou abater. O seu sofrimento, a sua persistência de deixar que a sua morte fosse somente a última gota daquilo que ele tinha, mostra que a sua cruz não foi um gesto de entrega diante de um destino fatal, mas foi um gesto de luta. Jesus lutou na cruz, mas não lutou para guardar a sua vida, mas lutou para testemunhar que o que ele fazia, fazia por convicção, que se ele suportava as perseguições, era porque ele sabia em que ele tinha posto a sua confiança. E ele sabia que a ressurreição, a vida, era a última palavra, e que não faltaria a ele a energia da vida para poder continuar testemunhando o seu amor. Então veja como as bem-aventuranças não é um caminho para ser trilhado, mas são as coisas que encontramos no caminho para quem decide trilhá-lo. Isto é, se eu decido a santidade, se eu decido fazer o caminho de Jesus, eu vou encontrar a perseguição. Se eu decido ser capaz de amar, eu vou encontrar a aflição. Se eu decido fazer com que a minha estrada seja pautada pelo Evangelho, não tem como não encontrar a ocasião de ser misericordioso. Portanto, se a gente quisesse ler as bem-aventuranças com o olhar de Jesus, a gente teria que ver as bem-aventuranças como aquelas placas do caminho em uma estrada. Uma placa de estrada indica a direção e nos dá, portanto, a confiança de que estamos no bom caminho. Portanto, quando a gente descobre felizes os pobres, Jesus não está nos pedindo seja pobre para ser feliz, mas descubra que mesmo na tua pobreza, quando você tiver dado tudo, quando você já tivesse abandonado nas mãos de Deus e não te sobrar mais nada,
feliz você será, porque naquela hora você terá alcançado o maior tesouro, que é o reino dos céus, e que nenhum bem deste mundo poderia ser maior. Portanto, feliz é você que descobriu esta riqueza no teu coração. Quando você estiver na dor e na aflição, descobrir que não está sozinho, feliz és tu, porque vai encontrar consolação, porque pôs a tua confiança em Deus. Isto é, o caminho de santidade é o caminho de todos aqueles que descobriu alegria nas dificuldades da vida. Descobriu que tem uma força maior que lhe estimula nos sofrimentos. Descobriu que as suas lágrimas não são esquecidas por Deus. E, portanto, ele é feliz, porque no caminho da vida encontrou o caminho da santidade. É por isso que bem-aventurança é sinônimo de caminho de santidade. E que todos nós possamos descobrir que não estamos sós e que ser santo não é um projeto para quem nasceu perfeito, pronto, acabado, mas é um projeto de vida para quem quer caminhar em direção a Deus. São pecadores em caminho que descobrem a misericórdia e a cada dia fazem a experiência de ser feliz porque não está caminhando em vão, mas porque caminha para o amor e no amor descobre a razão de sua vida. Que Deus nos ajude a fazer assim, que todos nós sejamos santos, participantes fiéis de uma comunidade de santos que busca testemunhar no mundo que vale a pena caminhar em direção a Deus, embora as dificuldades não faltem, porque nas bem-aventuranças encontramos uma razão para ser feliz apesar das dificuldades do caminho. Que o Senhor nos ajude, que a graça do Espírito Santo nos santifique, nos torne cada vez mais convencidos de que esse é o destino de cada um de nós, santos com os santos, um dia na vida eterna. Que Deus os abençoe.